Professora Ana Carolina, satisfação em recebê-la aqui no nosso Pode Mais. É uma alegria poder compartilhar o conhecimento que a senhora tem desenvolvido através das pesquisas e de trabalhos e produtos, né, na área científica. A professora ela é doutora e com pós-doutorado em Aveiro, em Portugal. Professora, fiquei sabendo da novidade, dentre elas o PIA, né? E muita gente, e eu também tenho curiosidade para saber o que é o PIA, afinal de contas, e por que tem esse nome? Eu sou paraense e vivi muito tempo em Manaus, na Amazônia. Então, essa linguagem indígena é uma linguagem do meu cotidiano. Por ser do meu cotidiano, eu fui buscar na literatura para descobrir e associar com o aplicativo que eu estava desenvolvendo. E aí, Piá veio como um filho, porque é filho em Tupi-Guarani, e o aplicativo é justamente para orientação de grávidas da gestação ao pós-parto. Sim, isso que eu ia lhe perguntar. Qual é o objetivo por detrás do PIA? Qual é o objetivo por detrás desse aplicativo? O que ele quer, afinal de contas, alcançar? Em termos sociais, é para popularizar o conhecimento. O conhecimento científico, ele não é popularizado. Então, com a inteligência artificial, hoje, nós podemos popularizar esse conhecimento científico e transformar numa linguagem, diversas linguagens que pode ser utilizada para diversos perfis de usuários, vamos dizer assim, né? Então, eu consigo transformar um paper científico para uma linguagem muito clara de conhecimento sobre a gestação para uma pessoa que tem um conhecimento limitado ali, uma gestante, que independe do grau social, independe do nível de conhecimento, porque a linguagem ali ela é trabalhada para ser uma linguagem simplificada e tornar isso um conhecimento. Ao mesmo tempo, nós trazemos para o PIA esse conhecimento mais aprofundado para o médico, de forma mais técnica. Então, nós temos uma versão para gestantes, para a comunidade de pessoas que vão engravidar, para as mulheres que vão engravidar, para as famílias, e uma outra vertente para os médicos, numa linguagem mais técnica, mais especializada. Então, somente com a inteligência artificial nós podemos trazer essa inovação de linguística. Certo. Me diga uma coisa a respeito dessa situação da pesquisa que foi desenvolvida. A senhora, por exemplo, é criadora e mantenedora do Sicari, né, que é uma startup que desenvolve pesquisas e produtos. Tem inteligência artificial aplicada nessa pesquisa, nesse produto, no PIA? Sim, o PIA... Basicamente, nós utilizamos a inteligência artificial para gerar esse conhecimento. Esse conhecimento é gerado em forma de notificações diárias. Então, em doses diárias, a pessoa vai tomando conta desse conhecimento, vai aprendendo diariamente sobre o seu estado gestacional, como vai ser o seu parto, e ela, naquele momento, vai poder tomar também algumas decisões, vai poder, junto com o seu médico, decidir se ela vai, por exemplo, querer uma ocitocina ou não, mas ela vai saber o que é uma ocitocina e qual o impacto disso durante o parto, no parto dela. Me diga uma coisa, a respeito dessa pesquisa, deve ter envolvido muita gente, né? Foi um processo longo, né? Com certeza. Quem é que está por detrás da criação do PIA? Qual é a equipe? Como é formada a sua equipe e o que eles estão desenvolvendo? Nós temos uma equipe bem diversificada, que vai desde programadores, a parte da engenharia, a usabilidade do produto, há uma equipe que vai, por exemplo, especializada em linguística, porque não adianta só a inteligência artificial gerar a resposta, é preciso revisar essa resposta para que seja melhor, para que isso seja entregue à sociedade de forma clara, né? A inteligência artificial ainda não é humana, é inteligência artificial. Então, o humano, ele é detentor de tomadas de decisão, o humano é aquele que tem ação na sociedade, então o humano precisa ainda interagir. Isso é interessante, eu queria saber a respeito disso, por quê?
Porque além da parte técnica, né, da ciência exata que está envolvida, tem também outros profissionais, né, da área de humanas que também dão suporte para essa sua pesquisa e para esse produto, né? Então, como é que a senhora consegue articular, montar essa equipe tão diversificada para chegar num produto como esse, de um alcance social muito grande? Não só, eu digo humano, mas tem sociólogos, né, que nos dão um apoio sobre como a gente pode socializar esse conhecimento. E não só isso. Nosso aplicativo ele também tem outras ferramentas, como uma doula digital. As mulheres que têm um nível social mais alto, ela pode pagar uma pessoa, que é uma doula, para acompanhá-la durante o parto. E, nesse caso, a gente consegue trazer essa doula de forma digital. Então, qualquer pessoa que tenha um celular e consiga... É muito simples, é uma calculadora de contração, que vai avisar o momento que ela deve procurar o hospital. Se houver alguma complicação ali, ela também consegue orientar o familiar, né, a pessoa que acompanha essa gestante. O nosso aplicativo para famílias, né, em famílias de todos os tipos. Então, o acompanhante, nesse caso, que pode ser uma mulher ou que pode ser um homem que esteja acompanhando a gestante, ele vai poder usar e ser aquela doula, aquela companhia humana, mas que vai ter uma tecnologia ali que pode ajudá-la. Ou pode justamente a doula também fazer esse papel, porque geralmente a doula faz isso anotando no papel o tempo, né, de uma contração a outra. Nesse caso, é automatizado pelo PIA. Muito bem, professora Ana, que maravilha saber dessas novidades. É sempre importante a gente saber que existem novas ideias, novos procedimentos e que os jovens, assim como a senhora, mesmo sendo jovem, já tendo uma formação tão sólida, tão avançada, tão desenvolvida e que justamente em prol das pessoas menos favorecidas, das pessoas que não têm acesso à informação, cria projetos e produtos e serviços que vão servir para aquelas pessoas, desde o mais alto grau econômico até aqueles que não têm condições econômicas. Porque um aplicativo, imagino eu, pode ser baixado num celular, e todo mundo hoje em dia tem um celular, é claro, né? E essa mãe, essa grávida, a família, o acompanhante dessa pessoa poderá ter acesso a um número enorme de informações a respeito. A pergunta é a seguinte: o que o aplicativo PIA vai oferecer de informação para a mãe, para a grávida ou para as pessoas que estão em torno dela, que precisam acompanhar a gravidez e futuramente o parto? O PIA ele veio de uma forma muito completa em termos de funcionalidades, né? Nós fizemos alguns testes iniciais com algumas grávidas e era muito interessante que quando elas olhavam a tela principal, que já tinha as fotos delas, elas começaram, o sorriso vinha na hora. E aí a gente fez alguns testes e elas diziam assim: mas eu posso compartilhar a foto? Pode. Então, já começa na nossa interface inicial do PIA, que é uma interface que a gente tem um menu dinâmico, ou seja, a mulher ela pode mudar ali as fotografias, pode compartilhar nas redes sociais essas fotografias, o médico pode interagir com ela colocando já um comunicado inicial: essa semana você precisa fazer a medicação tal, ou tenha que ter essa preocupação com peso. Então, o médico pode já lhe dar algumas orientações que já vai diretamente para essa tela inicial, que é dinamizada pelo médico e pela paciente, que pode ser compartilhado nas redes sociais. Então, isso já é um primeiro avanço, vamos dizer assim, que é ter um menu dinamizado e relacionado às redes sociais. Eu queria só, desculpa interromper, mas eu queria saber justamente sobre essa questão do menu. Esse menu, ele está claro, ele está objetivo, qualquer pessoa pode acessar, entender e buscar essas informações no aplicativo? É muito parecido com uma rede social. Então, nós trabalhamos, o nosso pessoal de design, de user interface, a gente buscou trabalhar
muito no que já é utilizado e de fácil uso, né? Então, por exemplo, as notificações, que são notificações, são apresentadas para ela diariamente, né? Ela também pode pesquisar uma notificação específica, mas são apresentadas diariamente para ela. São 5 notificações, como se eu estivesse no trânsito, né? No trânsito eu tenho o sinal verde, eu tenho o sinal amarelo e eu tenho o sinal vermelho. Da mesma forma, nós classificamos essas notificações, porque o uso de ocitocina ele pode ser recomendado em tal situação. Então, nós falamos primeiro o que é a ocitocina. Depois nós vamos dizer, olha, é indicado que você use a ocitocina acompanhado com o seu médico para essa situação. E no terceiro caso, o não uso da ocitocina. Não é indicado usar a ocitocina, isso. Então, a mulher vai poder, junto com o médico, no seu pré-natal, questionar, né? Ela vai poder questionar, ela vai poder interagir muito mais, ter uma gravidez muito mais consciente, muito mais positiva em termos de conhecimento. Segura, porque, imagina só, muitas vezes a gente tem dificuldade de ler exames médicos simples, né? Então, o que nós queremos com o PIA é que toda essa informação, que são muitas informações, que a gestante tem dúvidas na gravidez, a questão dermatológica, se pode usar o perfume tal, se pode usar o creme tal, a questão bucomaxilar, né? Porque muda, né? A mulher tem uma transformação ali hormonal que ela gostaria de saber o que está acontecendo comigo, né? Então, o que acontece no meu primeiro trimestre, o que acontece no meu segundo trimestre, no meu terceiro, como vai ser o meu parto? E ela vai poder indicar os procedimentos que ela quer ou não no parto. Porque a gente informa, mas também pergunta. Você entendeu essa pergunta? Então, você gostaria de ter isso no seu parto? É como se a gente estivesse assistindo um filme. Sim. Quando a gente assiste um filme, hoje em dia em streaming, a gente dá lá o ok, o positivo, dá o negativo. Então, essa interação nós buscamos trazer para o PIA. Formulários médicos, protocolos médicos são simplificados no PIA, de forma que ela dá um gosta e a gente depois traz isso para o médico avaliar o que ela gostou, o que ela não gostou, o que ela entende como procedimento adequado para ela ou não. E a decisão final, é claro que é a decisão médica, sim, mas ela tem a oportunidade de participar no planejamento do plano de parto dela. Muito bom, professora. Que maravilha saber essas novidades e saber que, acima de tudo isso, as mulheres podem contar com esse aplicativo, com mais informações, com mais segurança e poder acompanhar todo o processo de gravidez e chegar a um parto muito tranquilo, né, em que toda a família seja beneficiada com a chegada de um novo ser. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, pelo produto desenvolvido. Eu não digo nem só parto, professor. Uhum. Eu digo até o pós-parto, porque o nosso aplicativo vai da gestação, o momento do parto com a doula digital e depois a gente tem um pós-parto, porque o pós-parto, algo que é muito importante que a gente traz é a questão da saúde mental. Então, muitas vezes a mulher ela não quer falar como é que está a saúde mental. Então, nós vamos temos protocolos de avaliação diagnóstica que ela vai classificar. Naquele momento, por mensagem, nós já chamamos uma equipe de urgência, vamos dizer assim, em caso que, de fato, aquele momento de tristeza passa a ser um momento de critério de segurança ali, de saúde. Então, tudo isso nós estamos trazendo para o PIA. O PIA, de fato, é um filho que é gerado e ele nasce. E quando ele nasce, nós também estamos acompanhando esse filho. Muito bom. Professora Ana Carolina, novidades, trabalhos, pesquisas, tem questões técnicas envolvidas e muitas, tem inteligência artificial,
também envolvido em todo esse processo, mas eu queria saber do aspecto mais humano. Em que isso representa para a mulher em relação a um parto mais humanizado? Para a mulher, em relação a um parto mais humanizado, é a questão do domínio do conhecimento. Então, quando qualquer pessoa tem domínio de um conhecimento específico que não é um achismo e que é baseado em evidências científicas, essa mulher ela pode tomar consciência dos seus deveres, das suas ações, pode participar junto com o médico de decisões importantes para ela e ela pode também assumir um papel de protagonista da sua gestação. Então, a humanização do parto, ele passa por esse empoderamento da mulher em termos de conhecimento, né? Passa por um processo de transformação, porque se eu tenho conhecimento, eu mudo algumas atitudes, eu mudo experiências. Então, se eu tenho um problema de obesidade na gestação, por exemplo, eu posso tomar medidas que estão sendo aconselhadas por uma inteligência artificial que é baseada em evidências científicas, né? Que tem como base evidências científicas. Então, o humanizar do parto é a participação dela, da gestante, o empoderamento dela em termos de conhecimento, a ajuda a entender melhor os processos durante o pré-natal. O pré-natal é um processo importantíssimo. A ONU traz o pré-natal como um alicerce da humanidade para a gestação. Então, é importante por esses fatos e principalmente pela popularização de um conhecimento científico que pode ser ofertado à gestante. Muito bom. Professora, nós também sabemos e conhecemos de outras iniciativas semelhantes a esta. Né? Existem outros projetos, outras pesquisas, outros produtos e outros aplicativos também muito semelhantes ao PIA. Mas em que o PIA se difere dos outros? Se difere da maioria? Por que eu tenho que escolher o PIA e não outro aplicativo? Primeiro que o PIA ele vem na vanguarda da inovação tecnológica, porque a maior parte dos aplicativos eles são orientados em termos de banco de dados, não termo mais técnico, mas a informação que é gerada para a grávida, para a gestante, é de um especialista ou de um conjunto de especialistas. No nosso caso, nós estamos trazendo essa informação aliada com o especialista, é claro que ele faz uma finalização ali, mas a nossa base é de evidências científicas. Nós buscamos essas evidências de alto nível de classificação em congressos, em alto nível de classificação em papers, né? em journals. Então, a gente traz isso, transforma numa linguagem simplificada, faz uma revisão por especialistas e traz isso para o PIA. Então, além disso, os outros aplicativos, um é só para contração, para o momento do parto, um outro é só para gestação. Não existe um aplicativo ainda no mercado que vá da gestação ao pós-parto. Então, além do uso da inteligência artificial como elemento diferencial, nós temos também diversos componentes aí que vão auxiliar da gestação ao pós-parto e no momento exato do parto também. E além disso, é para a gestação e para o médico. Então, o médico tem uma conexão direta com a gestante aí. Ele pode, com um conjunto de gestantes aí, que ele pode compartilhar também esse conhecimento, esse conhecimento que é gerado no celular, na interface, o médico pode compartilhar nas redes sociais dele. A gestante também pode compartilhar nas redes sociais dela. Então, isso vai gerar todo uma ligação, né? um conflito aí de ideias
eu gosto de usar a palavra conflito, mas conflito de ideias que é interessante. Nas redes sociais, os médicos têm trazido muito conhecimento que eles leem de artigo e trazem para as redes sociais. Então, por que não ajudar também os médicos a fazer essa divulgação do conhecimento científico? Ótimo. Professora, me diga uma coisa, eu imagino assim que vocês tiveram muita dificuldade e devem também ter muita dificuldade. Fazer ciência não é algo muito simples, não é algo muito fácil, até porque o investimento ainda é muito carente e ideias novas provocam, né, nas pessoas um certo medo, um certo receio, na área de investimento principalmente. A senhora poderia nos falar assim, quais foram os principais desafios? A gente conversando aqui, a senhora falou que foram todos. Todos. Né? Todos os desafios. Mas a senhora poderia enumerar assim, alguns principais que poderiam ter sido superados de uma forma mais simples, mais rápida e que pudessem ter dado oportunidade para desenvolver o produto com maior celeridade? Primeiro, é a questão de investimento, que é sempre um grande problema para qualquer startup que está com um produto novo no mercado. Existem algumas linhas, existem linhas de aceleradoras, nós somos acelerados pela OBR, né? E isso ajuda muito porque a gente acaba tendo um conjunto de investidores anjos que estão à nossa disposição também. Mas no início, nesse processo de lançar o aplicativo, da formação da marca, da ideia, de gerar um nome, um conceito, tudo isso foi feito com parcerias, com parceiros nossos e pessoas que acreditam nesse potencial do projeto. E hoje, daqui a um mês, acredito que estamos com o aplicativo disponível no mercado. Me parece que o principal investimento no início é sempre dos amigos e da família, né? É dos amigos e da família, porque são as pessoas que estão mais próximas, que acreditam. E, de fato, o investimento só aparece depois que as outras pessoas olham para aquilo e digam, não, isso de fato está aqui, eu consigo manipular, eu consigo visualizar. E é a partir daí que entram outros tipos de investimentos e a gente consegue aprimorar a tecnologia. Mas, como eu sou fundadora de uma startup desde 2017, eu já criei outros produtos. Esse processo inicial é, de fato, esvaziar os bolsos, nosso primeiro, e tentar também, existem iniciativas do governo que ajudam, existem também as aceleradoras. Então, assim, o Brasil tem vindo a se tornar um país que olha mais para essa questão de inovação tecnológica. Existem recursos, mas é claro que esses recursos precisam ser alcançáveis, e para ser alcançáveis é aquela coisa, vou brincar um pouquinho, mas eu preciso do trabalho, mas eu não tenho experiência. Uhum. É a mesma coisa quando se pensa em desenvolver uma app. Entendo. Eles só vão investir depois que tu tiver algo criado, mas para tu ter algo criado, tu já gastou, usou o teu dinheiro. Então, é a história do desemprego mesmo. Muito bom, professora Ana, saber das novidades, saber o quanto vocês já caminharam e chegaram até aqui. Olha, quero comunicar que a presença da doutora Ana é também a estreia do nosso Pode Mais, né? E a gente estreou aqui num nível bem elevado, ainda bem. A professora Ana foi minha aluna na antiga escola técnica, para mim é uma satisfação, acima de tudo, recebê-la aqui e saber o quanto você caminhou, né, e o quanto você se desenvolveu intelectualmente e, claro, humanamente nem se fala, porque você sempre foi uma pessoa muito respeitosa e carinhosa comigo. A partir de tudo isso, a partir dessa realidade, a partir das suas pesquisas, dos seus estudos, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para também os jovens que hoje em dia estão na escola, estão na universidade, que sonham tanto quanto eu sei que você sonhou, né, em colocar suas ideias em prática e poder concretizadas. Então, eu queria que você pudesse encerrar deixando uma mensagem para essa juventude boa, que eu sei que cria, que eu sei que estuda, que eu sei que sonha e que também merece saber e conhecer uma pessoa
que você é hoje como referência na área da ciência. Bom, eu agradeço, principalmente o professor Dalmi, porque quando a gente é jovem, tem umas perguntinhas que ficam lá no nosso íntimo e que a gente precisa responder. E que muitas vezes nós vamos respondê-la durante a nossa formação acadêmica. Eu passei pelo mestrado, um doutorado, um pós-doc, sou professora na universidade há 17 anos e ensino para os meus alunos que o melhor projeto que você pode ter é um projeto que tem impacto social, porque tem muitas empresas, tem muita engenharia aí por trás, pensando na evolução, vamos dizer assim, mas a gente precisa olhar para as pessoas. Nós, como cientistas, nós, como engenheiros, como futuros idealizadores, fundadores de startups, de empresas, nós temos que pensar nas pessoas. Eu sempre busquei os meus projetos que fossem ajudar, de alguma forma, a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, se a gente pensa nisso, tem uma série de inovações que podem ser criadas. Hoje, se fala em TDAH, em autismo. Hoje, se discute essas coisas no Instagram, na internet. Mas falta tanto. Tem diversos aplicativos que podem ser criados para ajudar essas pessoas, para ajudar, de fato, pessoas que têm necessidades ou pessoas que precisam gerar conhecimento, ter mais conhecimento, como no caso do PIA para gestantes. Então, de fato, é isso. A minha busca, o meu pensamento de futuro é pensar em aplicativos, pensar em tecnologia para as pessoas. Maravilha. Eu queria agradecer a presença da professora Ana e dizer que essa nossa estreia pode gerar outros tantos podcasts, né? E voltaremos daqui a alguns dias também com outro tema, com outra temática, com outra conversa agradável como foi essa, para disponibilizar para o público informações necessárias em termos de inclusão, valorização e respeito do ser humano, como com certeza o PIA vai provocar em relação às mulheres, né? Essa questão do respeito, da valorização, da segurança e, acima de tudo, da informação. Um abraço a todos, agradeço a professora e a toda a minha equipe que está aqui e voltaremos brevemente. Obrigada.